Olá, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e sim, hoje nós vamos falar sobre ela, a garota dos olhos azuis da Disney, Branca de Neve. E tá só pros cinemas até então, não tem nenhum serviço de streaming que você possa assistir, que você possa ver. Então a gente vai se contentar em assistir esse filme da forma mais justa possível, que é indo lá no cinema, comprando o bilhetinho e indo assistir. Foi o jeito que eu fiz? Foi exatamente o jeito que eu fiz. Esse filme gerou um ódio gigantesco, né? O filme ganhou uma magnífica, se eu não me engano, o filme tá com a nota 1,6 no IMDb, de 10. É uma nota horrorosa, não é uma nota horrível, é uma nota tenebrosa. Só que assim, Branca de Neve é tão ruim, ou o filme foi injustiçado? O filme é bom porque tem uma massa política batendo, que é X, porque é Y, ou o filme realmente é ruim mesmo, ou o filme é forçado, traz pautas políticas mal deslocadas, mal configuradas. Eu vou tentar ser o mais direto possível, porque eu não quero que vocês percam muito tempo com essa balela que a internet tá querendo causar, que é esse filme, que é mais uma cortina de fumaça pra falar sobre pautas políticas e essas merdas todas que são absolutamente desnecessárias do jeito que o cinema faz hoje. Sim, Branca de Neve é um filme ruim. Simples assim, é só um filme ruim, não existe algo além disso. E eu sou completamente claro em dizer pra vocês que eu já vi filme muito pior. A quantidade de filme que eu já vi, que é milhões de vezes pior do que Branca de Neve, é muito grande. Só você pensar aí em clássicos da dramaturgia do esgoto, eu consigo listar vários, cara. Só que a verdade é que o filme pediu por essa nota. O filme ficou cutucando, enchendo o saco, enchendo a paciência, e foi isso que aconteceu. Eles encheram tanto o saco, foram 50 quilos pro saco, que as pessoas simplesmente criaram um ranço dele antes mesmo dele ser lançado. Quem não se lembra, o filme muito antes de ser lançado estava sendo criada uma verdadeira massa de ódio e de repúdio em cima dele, e que às vezes o filme nem era tudo isso, e não é. Eu fui assistir e não é, o filme não é tão ruim quanto ele parece ser. A grande verdade, cara, é que a Disney vem de uma descente muito grande, onde ela não consegue mais conversar com o público. Tudo bem, você é uma empresa grande, você é a Disney, você comprou a narrativa, a ideia de vamos colocar minorias, vamos falar sobre esses assuntos, essas pautas mais sensíveis, a gente vai colocar isso nos nossos filmes. Não tem problema absolutamente nenhum. Eu acho que inclusive eu falei isso na review de Brutalista. Cara, a política, esses temas sensíveis, eles sempre foram falados, eles sempre foram contados em histórias o tempo inteiro. Não existe filme sem ideologia, não existe filme sem contexto ideológico da mentalidade de vida do que o criador coloca ali. O seu criador, o seu autor, ele tem uma mentalidade, uma filosofia sobre o que ele olha sobre a vida, como ele vê a vida, e ele coloca isso dentro da sua arte, ele coloca isso dentro da sua obra. O ponto é, como ele faz isso? Ela se diluir, ela se juntar, ela se mesclar dentro da obra e ser praticamente consumida em meio a essa abstração que é a arte. Esse é o ponto. A Disney perdeu esse tato de fazer isso. Ela simplesmente esqueceu o que ela tá vendendo não é só um produto, é arte. Isso que é o problema. A arte é completamente diferente de qualquer coisa que você possa vender. A arte não é um produto. Ela pode ser, mas ela não nasce como um produto. A Disney, ela vem se tornando uma empresa muito grande e ela abraçou um padrão de qualidade muito duvidoso, para dizer o mínimo. Tudo que a Disney vem produzindo nos últimos anos é extremamente enlatado, artificial, sem graça. Se você assiste qualquer coisa da Disney, você não vê nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de cuidado. O filme nem de longe se compara com o clássico Branca de Neve de 1937. É engraçado contar essa história para vocês, e eu acho até interessante, porque quem não gosta de desenho, quem não gosta de animação, talvez não conheça um pouco sobre a história da arte, sobre a história da animação. E Branca de Neve é o produto de animação mais importante da história, porque ele foi o primeiro filme de animação que existiu. Naquela época, os filmes só eram filmados com atores, não existia essa de animação. Ah, mas tinha o Pica-Pau, o Pernalonga, o Mickey, isso eram curtas. Tudo isso passava no cinema, mas você ia assistir e eles passavam poucos episódios. Vinha um episódio, depois acabava e vinha outro. Não existia um filme, um longa-metragem que ele tinha começo, meio e fim durante 1 hora e meia, 1 hora e 40, 2 horas, só de animação. A primeira pessoa que
fez isso se chama o Walt Disney. O Walt Disney foi o primeiro cara que teve essa ideia. Se eu posso fazer filmes com atores, eu tô manjando e tô conseguindo fazer as animações, porque eu não passo a fazer esses filmes com animações? E ao invés de usar atores, eu uso desenhos. E tudo bem, existe toda uma longa trajetória que eu não vou contar aqui, talvez eu faça um vídeo sobre isso. Branca de Neve, cara, Snow White... não é só a obra mais importante da Disney, ela é uma das obras mais importantes da história da animação, tanto ocidental quanto oriental. E eu faço esse apelo a você, assista o original, o clássico de 37. Ele tá disponível no YouTube de graça, a Disney postou esse filme de graça no YouTube. Você pode assistir, ele tá original em inglês, bonitinho, super incrível. É uma obra de arte esplêndida, magnífica. Você que tem preconceito, é filme de princesa, tá, eu entendo, eu também tenho esse preconceito. Só que Branca de Neve não é um filme de princesa. Branca de Neve é um clássico, é um épico fantasioso, é uma fábula. É uma fábula transcrita em áudio e vídeo. E isso que torna ela tão importante, tão impactante. A história da Branca de Neve é uma fábula, ponto. É uma fábula alemã e ela tem todas as características de uma fábula europeia, germânica. Quem olha hoje pode achar um pouco estranho a história, né? Os anões ali, floresta, os animais. Mas isso são todas características que uma história germânica tem, que uma história europeia, típica europeia tem. Por isso que ela é desse jeito, os anões, né? Tudo isso faz muito parte da mitologia germânica. Então assim, ela tem todos os traços de uma história germânica. E ela foi sendo passada através da oralidade, até que os irmãos Grimm, que são muito famosos por compilarem essas histórias europeias, a maior parte dos clássicos da Disney e desses clássicos de fábula que a gente conhece foram reinterpretados por eles em vários livros. Elas eram histórias que queriam dar uma certa moralidade para as crianças da época e tal. Elas não eram histórias tão fofinhas quanto a gente conhece. Elas eram até meio pesadas. A história original da Branca de Neve é super pesada. E aí a Disney vem e pega essas histórias e reinterpreta de um jeito mais fofinho, mais bonitinho. Porque até a ideia das fábulas originais é uma outra ideia. É uma outra coisa. E quando o Walt Disney traz isso pra tela, ele traz toda a delicadeza e a poesia que a fábula tem. Ele consegue imprimir isso na tela. Isso pra mim é a maior conquista do Walt Disney. É conseguir traduzir essa poesia. E o filme, sabe, ele é um épico fantasioso, a música, a animação foi feita em rotoscopia. Eles pegaram seres humanos, atores reais, e desenhavam por cima das atuações deles. Por isso que a atuação é tão fluida, por isso que ela é tão leve, por isso que ela parece às vezes até tão real, mesmo que seja uma parada de quase 90 anos. Então, esse é um filme absolutamente magnífico, é um filme absolutamente fabuloso. Aí a gente pega e volta pra 2025. A gente teve algumas adaptações de Branca de Neve, só que nenhuma delas nunca conseguiu traduzir de fato o clássico de 37. E esse com certeza não consegue. Aí a gente pega uma Disney totalmente decadente, que não consegue mais se comunicar com seu público, que não tem mais orientação artística do que eles querem fazer. Eles só querem fazer coisas enlatadas que consigam pegar o máximo de dinheiro possível, e eles simplesmente atiram pra todo lado. O filme tenta ser um musical, um filme de ação, um filme de comédia, e ele não é nada, não é nenhum nem outro. Ele não consegue ser nada, ele não se foca numa coisa só. Pra ser uma adaptação de Branca de Neve, teria que ser uma coisa mais lenta, uma trilha sonora maestral, arquitetada, sabe, uma fotografia ampla. Eu consigo imaginar Branca de Neve assim. O que a gente tem aqui é um filme absolutamente enlatado, sem personalidade, sem graça. O filme é completamente sem graça. Os atores são péssimos. A Branca de Neve é péssima. Desculpa, mas a menina é muito ruim, cara. Ela não tem carisma nenhuma, não tem personalidade nenhuma, e ela não tem o que a Branca de Neve original tem, a personagem. Delicadeza. Ela é muito grosseira até em vários momentos do filme. O filme não consegue traduzir, não consegue interpretar a poesia que o filme clássico de 37 tem. A Disney, ela pegou uma mania, uns vícios de direção, de fotografia com a Marvel, sabe? Que tá espalhado em tudo. Tudo virou a mesma coisa. Todas as obras que a Disney toca, Star Wars, Marvel, tudo que ela faz, parece tudo o mesmo filme. Parece tudo a mesma coisa. Não tem... Os filmes não têm mais identidade, eles são todos iguais. E Branca de Neve é diferente. E outra coisa, assim, maravilhosa, que óbvio que a Disney vai trazer também, são os nossos clássicos fundos verdes. Nada no filme é fotografado de verdade, não existe um cenário real, não tem nada é real, tudo é grosseiro, tudo é, sei lá, velho, é tão sem graça. Os musicais são péssimos, as letras são ruins. Cara, o filme clássico, ele combina rimas em falas singulares, sem música, só pela fábula, pela epicidade que tem a história antiga. Simplesmente não consegue entender porque o seu clássico é um clássico. Cara,
pra mim o mais engraçado é que eu pensei que eu ia vir, assistir o filme, e eu achei que eles iam fazer uma coisa completamente diferente, tem umas ideias mirabolantes, mudar o clássico, porque é a minha assinatura, eu vou fazer diferente, eu sou o diretor, eu sou, né, o roteirista. E não, na verdade o filme é muito parecido com o clássico original, e segue exatamente o mesmo roteiro. Você tem a rainha tem inveja pra caramba da Branca de Neve, porque ela é bonita e tal, aí ela manda a Branca de Neve ser morta, a Branca de Neve acaba fugindo por bondade do caçador, na floresta ela se encontra com os animais levam ela até os anões, e aí é muito parecido com o original. É um filme que você consegue sentar e assistir e falar, cara, tá bom, não é tão ruim assim, dá pra assistir. Mas é esse o ponto. Agora estão tentando arrumar culpado pra todo mundo. Culpado é quem? A Branca de Neve, a Gal Gadot, que é uma péssima atriz. Ela é uma mulher muito bonita, mas é uma péssima atriz. A culpa é do roteirista. A culpa é do diretor. A culpa é da Disney. Amigo, a culpa é de todo mundo, ponto. A culpa é principalmente, além de tudo, da Disney, que não tem mais um controle de qualidade decente. Eles não contratam um bom roteirista, um bom cineasta, um bom diretor, bons atores. Tudo ali é meio que feito de qualquer jeito. Vamos tentar fazer o produto mais barato possível, o mais rápido possível, e tentar fazer isso em larga escala. Existem obras que sim, podem funcionar através de volume, de quantidade, mas não é assim para toda obra. A maior parte das obras precisa ser pensada, precisa ser trabalhada a longo prazo, e eu acho que é principalmente o que faltou aqui, porque esse filme não é horrível, não é tipo a pior coisa do universo, mas tudo aqui é muito meia boca, tudo é muito capenga. Os anões, pra mim, sempre foram o core da Branca de Neve. Você assiste pra chegar na parte dos anões, a parte mais interessante, a parte mais legal, é onde tem uma quebra ali de comédia, os anões eles são carismáticos, cada um tem uma personalidade, o filme se torna mais criativo. Aqui na Branca de Neve, eles fizeram questão da Branca de Neve ser protagonista, ter o máximo de tempo de tela possível. Só que nem no clássico original, esse é o papel dela. O papel dela não é esse. Cada personagem nesse filme tem uma função específica, e ele não precisa aparecer o tempo todo. Nem os anões aparecem o tempo todo, mas eles têm a função específica. Quando eles trazem ela pra frente da tela o tempo inteiro, eles assumem o risco de ter história o suficiente pra poder contar. E não é o que acontece, ela não tem o que dizer. Não acho que ela atua bem, nem sei se é por culpa dela, eu nem diria isso, porque eu acho que tá todo mundo muito mal aqui, mas de forma geral o roteiro não ajuda. E voltando pros anões que eu acabei não falando, os anões são simplesmente a pior parte do filme. Pra mim, foda-se se é anão de verdade, se não é, se é anão de mentira, se é CGI, não importa. Os anões são ruins e é isso. Se fosse bem feito, pra mim tanto faz. Eles fazem a Branca de Neve ser basicamente uma líder política ali da nação, ali do povo dela, e aí ela toma um papel mais imponente. Pra quem queria fazer toda aquela parada política das mulheres e da segregação das minorias, tá fraco. Já vi coisas mais ousadas, já vi coisas melhores, eu até achei legal. Eu, sinceramente, não me importaria se a Branca de Neve fosse lá, toda independente, comandasse o reino e não sei o que, né? Não é bem feito. Se fosse bem feito, eu até gostaria. No fim das contas, o que resta pra Branca de Neve é apontar o dedo e dizer, a culpa é de fulano, ciclano. Sabe o que isso vai resolver? Nada. Não é um filme horrível, mas é um filme morno. É um filme sem graça, é um filme sem alma, sem paixão, sem tato. É um filme sem a magia que a Disney sempre teve e que nasceu e aparentemente morreu com o Walt Disney. O filme não tem o príncipe. O príncipe foi simplesmente excluído, ele foi descartado do filme. Não sei porquê. E nem faz diferença, porque não tem o príncipe, mas tem um ladrão, que é meio que como se fosse o cara pobre ali da cidade. Não me perguntem por que eles fizeram essa alteração, sendo que o príncipe e eles são a mesma coisa. A diferença é que no roteiro um é uma coisa, o outro é a outra, mas de função de roteiro é o mesmo personagem. Ele vai lá no final, beija a princesa e ela levanta. Só que é muito estranho, porque a atriz da Branca de Neve diz que não, a minha princesa não vai ser salva pelo príncipe. E de fato, ela não foi salva pelo príncipe, ela foi salva pelo ladrão. Grande diferença, hein? Que revolução. Mas enfim, eu acho que é isso.